amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo... Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, uma alegria enorme estarmos aqui sequenciando essa obra que ela já vem sendo desenvolvida há 2 semanas pelos outros companheiros. Hoje nós vamos experimentar, vamos ver um módulo a mais, né? Nós vamos estar desenvolvendo agora um e posteriormente os companheiros vão estar desenvolvendo, depois do intervalo, o outro. A gente vai hoje abordar os capítulos 17, 18, 19 e 20. Nós só estamos referenciando isso a título de que as pessoas possam acompanhar aonde a gente vai estar andando. A gente enfatiza esses capítulos e, em primeiro lugar, o aspecto de relações mal resolvidas. São as relações infelizes mal resolvidas. As relações afetivas que se fundamentam muito mais no sexo, que se fundamentam, potencializam além numa atração física do que efetivamente no amor verdadeiro e construtivo que caminha junto, que anda junto. Os Espíritos sempre falaram e voltam a falar sempre, e essa obra ela tem na sua raiz a questão sexual, ela tem na sua raiz a desordem sexual, ela tem na sua raiz o maior dos males do homem, que é a falta de regras, a falta de equilíbrio, a falta de razão na prática sexual. Porque o sexo dificilmente anda junto à razão, porque nós ainda nos servimos do sexo como os animais se serviam antes, a título de buscar os outros parceiros, pelo menos no caso dos animais inferiores, para a reprodução, mas nós, com o livre-arbítrio, levamos muito esse elemento do prazer do sexo, não que isso seja ruim, mas que na medida que nós vamos experienciando isso, em ângulos muito mais amplos, sem as devidas responsabilidades, nós vamos gerando no outro marcas. E a partir daquele instante em que a sua prática gera no outro uma marca infeliz, você imediatamente está sendo responsabilizado por aquilo que o outro pensa a seu respeito, né? O sexo é algo que precisa de uma outra pessoa para estar acontecendo, e, consequentemente, vai desencadear 1000 sensações. Esta obra, ela vem nos falar sobre a irresponsabilidade nas relações e o quanto isso eclodiu e reverberou nas vidas futuras. Um outro aspecto que nós precisaríamos falar aos nossos companheiros, hoje nós vamos ver uma parte onde esse imbróglio se principia lá pelos anos de 1864 até 69, quando o Brasil estava em guerra com o Paraguai. E ali nós vamos ver que esse desequilíbrio foi tão severo, foi tão desordenado, que o Chico psicografou esse livro na década de 50. Então, em menos de 100 anos, esses espíritos já estavam adultos de novo com uma nova família. Ou seja, eles não ficaram zanzando na erraticidade, experimentando, estudando, porque o nível de equívoco era tão exacerbado que a reencarnação era a saída para se resolver. Eles estavam num envolvimento entre eles, num ódio emanado entre eles,
que a reencarnação era fundamental. Então, se você imagina que algum desses personagens desencarnaram pelos idos de 1860, em 1950 já tinham até na faixa dos seus 35 anos, parte do princípio que eles provavelmente não ficaram nem meio século desencarnados, nem meio século até voltar. E isso é uma ninharia naquilo que se reflete ao plano de reencarnação. Há entidades que ficam em torno de 100, 150, 200 anos, 300 anos, para reencarnar, ou porque estão em aprendizado, ou porque estão numa situação tão pior do que eles, que ainda sequer se despertaram a isso. Então, é preciso que a gente reafirme essa visão, para que os companheiros vejam que esses personagens retornaram muito rápido. Esses personagens retornaram para fazer esses ajustes. E ali nós vamos achar um imbróglio afetivo entre, né, o Amaro, a Zulmira, o Mário, que são os personagens que estavam reencarnados naquela época, que estavam experimentando na década de 50, desta última encarnação, essa experiência. E os emaranhados que haviam entre eles. A função de Clarencio, de Hilário, de André Luiz, o núcleo da equipe responsável por socorrer, é desamarrar isso, é desfazer esse emaranhado, é fazer com que as pessoas prossigam a vida. Por quê? Porque sempre que a coisa fica emaranhada assim, numa coisa que se viveu há 100 anos, a vida não anda. E aquele emaranhado já estava refletindo na atual encarnação dos companheiros desordem. Ou seja, a coisa veio errada, seguiu errada, e provavelmente, se não fosse resolvida, eles desencarnariam e prosseguiria errada numa outra vida. Então, este livro bem que poderia também se chamar Libertação, porque você está vendo isso dali. E isso reafirma o grande X das nossas dificuldades no plano da afetividade. Quando, às vezes você não compreende o enteado, marido, a companheira, o familiar, por que essa animosidade, por que essa antipatia, por que esse ódio, por que essa desconfiança. Leiam Entre a Terra e o Céu. Fica tudo tão claro na cabeça da gente, porque as coisas estão acontecendo. Ô João, eu vou andar um pouquinho aqui, porque senão meu dedo não aperta. Aqui. E ali nós vamos iniciar com... Nós vamos iniciar com a chegada do Clarencio e do Hilário, no instante em que os espíritos vão se reencontrar. No caso, Esteves, que é o Mário, o enfermeiro encarnado, que volve ao mundo invisível em desdobramento. Outro aspecto que esse livro ele reafirma é quanto o sono é operante, quanto uma noite de sono é remédio. Quanto uma noite de sono, às vezes, dá saídas para a nossa vida que nós passamos o dia inteiro e não achamos. Esse livro, ele orienta o aspecto, você está com um problema? Pare e vai dormir. Vai descansar. Esvazia a cabeça. De repente, você levanta com a resposta. Aí você fala assim, nossa, tive um sonho. Quem leu Entre a Terra e o Céu sabe que não há sonho, que há orientações que surgem ali. Mário pensa que o Clarencio, ele é o delegado. Ele chega a dizer assim, eu não fiz nada, tira essa mão de mim, achando que ele é um responsável ligado à justiça, que está ali para lhe fazer uma cobrança. E Clarencio põe a mão na sua cabeça e libera um fluxo energético que guarda como função o estímulo das lembranças ocultas. Ele iria estimular Mário a retornar e descobrir a origem de toda aquela desordem que ali estava aparecendo. Vai lá, irmão. Mário lembra que seu agressor de ontem é Leonardo Pires e que disputavam a mesma mulher, Lola e Barruri,
Antonina, pela qual Leonardo Pires se matou. No último capítulo, no capítulo 16, né, você tem aquele instante em que eles vão fazer uma visita ao Lar das Bênçãos, onde estão as crianças desencarnadas. E ali, essa mulher, essa Antonina, ela iria visitar um dos seus filhos que havia desencarnado. Ela tinha 4 filhos e perdeu um. Quando eles voltam, eles identificam a presença desse Leonardo, desse senhor, desse espírito alquebrado que estava naquele ambiente, de onde Mário já tinha uma animosidade enorme, porque esse espírito, o Esteves, o Mário, o Leonardo e a Antonina já haviam vivido uma tríade amorosa no outro momento. Na verdade, esta obra, ela descreve o quanto a irresponsabilidade afetiva vai gerando problema, porque ali eles passam de mão em mão, é uma coisa impressionante. No século XXI a gente não vê as pessoas passarem tanto de mão em mão quanto eles passavam de mão em mão no século XIX, porque para aquela época se esperava, Karine, não, Karine, porque hoje você tem a internet que faz as pessoas passarem de mão em mão, mas naquela época não tinha, e eles não segurava a relação, pulava daqui, estava triste, arrumava outro, rei morto, rei posto. Então a gente vai ver isso dali, ele identifica o Leonardo, que havia sido uma pessoa de profunda responsabilidade na sua reencarnação de sofrimento, de angústia. Vamos lá. Clarencio pergunta: por que ele se afeiçoou a Lola com tamanho desvario e por que ele não atendeu aos avisos da consciência que rogava-lhe a não despertar o ódio naquele que aniquilaria o corpo físico? Leonardo havia tirado a vida do Esteves, do Mário, na outra encarnação. Agora, por que ele foi se envolver com este cara que já tinha um relacionamento com aquela mulher que era uma artista, uma cantora? Porque ele tinha sofrido uma frustração afetiva, e toda vez que as pessoas se frustram afetivamente, com raríssimas exceções, elas têm uma tendência a repetir a sua frustração no outro. Elas não conseguem interromper. Já que fizeram isso comigo, vamos andar, vamos fazer a coisa seguir adiante. Vamos lá. Mário, Lola trazia junto a si a beleza, a juventude e uma imensa dor no peito, pois saíra lá de Assunção com o coração partido, pois Lina, minha esposa, me traíra. Quem senão ela poderia oferecer-me o bálsamo do esquecimento? Lina, Zumira, o havia traído com Amaro e Júlio. Olha a confusão, com o marido e o enteado no passado, porque ele havia botado, a gente vai ver mais adiante, os dois na sua casa, os dois na sua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida e acaba com o meu casamento. Foi mais ou menos o que aconteceu ali. Então, havia um ódio. Quando a coisa desorganiza, ele fica louco e vai, identifica em Lola a chave de libertação. É a maior burrice da vida humana. A gente sai de um problema e acredita que arrumando outro problema a gente resolve isso, né? Não adianta, né? Não adianta. A gente tem que esperar solucionar o problema para então, posteriormente, avançar numa relação. Encontrando-me depois junto a Leonardo, não supunha que eu o conhecesse a traição de Lola e procurei agradá-lo. Então ele me ofereceu um trago de vinho com veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido! Mário levou a mão à garganta e caiu, sentindo o desespero do envenenamento. Ou seja, a sua relação com Zumira acaba, a sua relação familiar acaba, ele se torna infeliz, nós vamos ver isso mais adiante. Ele então vai buscar Lola, que já tinha uma relação com Leonardo, e ali a coisa começa a se desembrulhar. O outro percebe que o outro está ciscando na área, ele então vai e resolve a coisa da melhor maneira possível. Ele mata, resolve o elemento, a coisa acaba, mas isso faz com que Mário, né, e o Esteves, ele seja o grande sofredor de todo esse processo.
Porque ele tem uma frustração no seu casamento com os 2 homens que ele a coloca dentro da sua casa. Posteriormente, ele vai se envolver com outra mulher, e neste envolvimento, o companheiro dela o mata. Então, esse sujeito, ele levava dentro de si, além das frustrações inúmeras afetivas, ele levava em si a dor da morte, a dor de ter, nessa experiência, vivido a desencarnação. Aí está lá. Tem uma anotação ali que ele faz. Quando nossa memória entra em contato com o sentimento em desequilíbrios, entramos em contato com as sensações que nós passamos. Quando Clarencio aguça a memória de Mário com passes magnéticos, para que ele consiga identificar quem é o Leonardo, quem é aquele espírito que está ali, junto às memórias vêm as emoções. Toda vez que a gente acessa uma memória, a gente acessa aquelas emoções. Isso é a grande técnica que os espíritos superiores usam para chegar em ambientes inferiores. Eles precisam acessar memórias infelizes. Quando essas memórias infelizes são acessadas, eles entram em contato com a infelicidade. E o que acontece quando você entra em contato com a infelicidade? A vibração baixa. Toda vez que você entra em contato com a frustração, com a infelicidade, com o desgosto, com sentimentos infelizes, a vibração baixa. Então, quando o Clarencio instiga ele ao ontem, o sentimento dele vem à tona. Claude. É interessante a gente abordar isso aí, que as técnicas que existem hoje de regressão... Liga o som aqui, Johnny. As técnicas de regressão que a gente vê hoje, elas não têm todo esse cuidado, que a gente vê como uma coisa muito especializada, que está contada na obra, né? Então, esse aspecto, essa abordagem toda, esses sentimentos que afloram, dessas questões todas que estão relacionadas com a regressão de memória, é algo que a psicologia ainda não tem essa abordagem, vamos dizer. A gente ouve falar, por isso que eu acho temerário realmente fazer a regressão de memória nos moldes atuais. Porque né, você que não, tem essa não abordagem. acessa só a memória, você acessa a memória e a emoção da memória. Se nós conseguíssemos só olhar o ontem, sem olhar as sensações daquele ontem, que maravilha que seria, né? Mas não é assim que funciona. Então vamos lá, vamos andar. Quando nossa memória entra em contato com o sentimento em desequilíbrios, entramos em contato com as sensações que nós passamos. Vai adiante. E ali ele vai falar do imbróglio entre Esteves, Júlio, Armando e Lina, que são os personagens ali que a gente vai ver. É tanto personagem, né? Que a gente vai achar a época, que ali tem hora que se a gente não ficar com as anotações aqui, a gente não chega. Lina era meu tesouro. Iríamos voltar para o Brasil para festejar o casamento quando levei ao nosso lar 2 companheiros de trabalho. Esteves era um milico, um militar, servindo na guerra, apaixonado por Lina, não poderia se unir a Lina, se casar com Lina, porque em estado de guerra não havia casamento de oficial, não poderia se casar. Então ele forja, procura um sacerdote, que faz a coisa meio escondida, para que eles pudessem retornar. Então, feliz da vida, encontrou o seu amor, Lina, ele volta para a sua cidade com a companheira e convida 2 outros militares para que pudessem frequentar a sua casa, passar um tempo lá, vão fazer uma celebração festiva e acabam ficando ali. Tinha confiança completa em Lina, até que um dia encontrei com Júlio, abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. O homem que ele botou dentro da sua casa, o Júlio, um dia ele pega, encontra eles 2 juntos, e ali a situação fica esquisita, ele abandona o lar, ele não suporta ver aquilo, e o Júlio passa a ser o companheiro de Lina, passa a ser aquele que viveria junto a Lina. Compreendem a dor do homem
traído pela mulher, em que se apoia para viver, entendem o incêndio de que no minuto vê destruídas as esperanças de uma vida inteira. Tudo é treva para quem leva consigo, carrega consigo, mesmo o carvão dos enganos mortos. Ele então, Esteves, deixa o lar, segue a sua vida, e eles dois ficam. E Esteves então vai procurar Armando, o outro companheiro, para chorar as suas mágoas no ombro de Armando, que viria a ser o nosso Amaro posterior, que se casaria com Zulmira, e Júlio, o Júlio, que havia sido filho do Amaro com a... é muita coisa, hein, gente? Com a Odila. Eu fico imaginando ali que você passa a acreditar na psicografia de Chico Xavier, porque psicografar um livro desse, se não baratinar as ideias, é um emaranhado, é um marfagafo, com os amarfagafinhos que já nasce ali, e a coisa não se perde, eles estão ali numa sequência funcionando. Aí está ali, eu contei a Armando que desaconselhou a violência, fugi-la de Assunção, já sendo um homem diferente. É quando ele foge de Assunção, já sem acreditar no amor, sem acreditar na fidelidade, na felicidade, que ele vai encontrar Lola, que ele vai encontrar o outro, o Leonardo, e ele vai morrer por conta disso. A segurança de caráter fora abalada nos alicerces. Viciei-me ao álcool, ao jogo, e de militar responsável desci a condição de aventureiro infeliz. Uma frustração afetiva acaba com uma pessoa fraca. Acaba. Tem gente que nunca mais se ergueu, tem gente que morre por uma frustração afetiva. Mas não se suicida, não. Não suporta, o corpo vai definhando. Eu conheço um caso. A gente lida com pessoas que não suportam. Elas definham até ceifar a sua própria vida sem se suicidar com medicamento. É um auto-suicídio psíquico de não suportar aquele processo. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, exterminando-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Ladrão que rouba o ladrão tem 100 anos de perdão. Nesse caso aqui, em caso qualquer que seja, não tem perdão. Os emaranhados vão acontecer. Os emaranhados vão estar jungidos uns aos outros, fazendo com que a desordem siga adiante. E aí, a relação havia acabado. Precisamos ficar atentos para não repetirmos os erros, de causarmos aos outros as mesmas desilusões que fomos envolvidos. Nós não temos que replicar. O equívoco precisa ter um homem de bem que dê finalização nele. Senão, vai acontecer aquilo que os hindus chamam de samsara, roda de samsara. A roda de samsara é aquela roda infinita. Quando você entra na roda de samsara, você entra num ciclo sem fim. Então, alguém tem que romper aquele ciclo. Alguém tem que fazer com que aquele ciclo pare. A doutrina espírita, ela existe na nossa vida como um elemento de auxílio na interrupção dos equívocos que aconteceu. Alguém tem que ter a grandeza de informar: este equívoco vai parar em mim. Eu não vou prosseguir com essa experiência para outrem. É a força da renúncia, né? Com certeza. É este elemento que precisa ser interrompido em alguém. Não longe de Assunção, depois de 3 meses, soube que Júlio fora igualmente traído por Lina com o outro amigo Armando, ou seja, a Lina, que não era fogo na roupa, que não era flor que se cheira, não só traiu Armando Esteves com Júlio, como depois enjoou do Júlio, pegou o Armando. Júlio, que era mais fraco ainda do que Esteves, não suporta, bebe veneno, um veneno altamente muito corrosivo, que lesa todo o seu aparelho respiratório. Cheguei até à conclusão que, baseado na minha gagueira... Sei não, Sei não, viu?
Ela está fechando o circuito aí, Marivete. Então, Júlio vai e bebe este veneno, só que ele é levado à caserna dos militares, os médicos o socorrem e Júlio não morre não pelo suicídio com veneno. Só que ele fica com o sistema de voz extremamente prejudicado, com a garganta extremamente ferida das sequelas do tóxico ingerido, começa a beber. Impressionante, né, gente? A gente arruma um problema na vida, deságua na cachaça. Hoje, deságua na cocaína, deságua na maconha. Impressionante, né? A gente precisa de um elemento químico que tire a gente de um lugar e projete a gente onde nós não conseguimos chegar a sós. Então, o Júlio começa a beber, se embriaga numa noite, entra no Rio Paraguai e morre afogado. Ou seja, não se suicidou pelo veneno, mas depois vem a se suicidar, um suicídio dupla tentativa de suicídio, alcançando seu objetivo, na segunda vez, lá no Rio Paraguai. E aí, sou um poço de fel. Haverá paz sem justiça? E haverá justiça sem vingança? O Clarence vai lhe informa. É necessário esquecer o mal, sem a atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos nas trevas de nós mesmos. Escrevam esta frase e coloquem na geladeira da sua casa, porque eu já botei na geladeira da minha casa, né? Sem a atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos nas trevas de nós mesmos. Quem não perdoa, caminha com a sua sombra interior e não enxerga nada a seu adiante. Não resolve o conflito se perpetua, se né, perpetua, Marcelo? com certeza. Aí fica complicado, né? Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. O ódio escurece a visão. O que abre para enxergar a luz é o amor, cara. Vamos seguindo. Neste momento, Amaro se transforma sob os influxos de Clarence. Eu fico imaginando o Barato, fazendo uma parte aqui, né? O Barato, que deve ser de Persona, está ali de longe, né? Com esse marca-texto na mão, assistindo o Clarence atuar. Com aqueles influxos, um dos ministros de Nosso Lar, o Ministério do Nosso Lar é composto por 12 ministros, onde um dos ministros é Clarence. Então, ele está lá no alto da gerência da cidade espiritual. Ele é um dos grandes gestores da cidade espiritual de Nosso Lar. E, consequentemente, acesso livre todas aquelas zonas intermediárias que estão ali. Então, ele cria uma interferência fluídica. Há momentos muito interessantes, momentos que os espíritos ameaçam se engalfinhar, com uma única inflexão de mão, ele para os caras, ele desliga o vigor dos caras, ele muda a frequência energética, ele não tem nem o deixa disso, é energia pura que eles vão atuando. Pá, levanta a mãozinha, influi a energia, o cara não consegue adiante. Então você vê o nível de interferência moral. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de energia moral. A força que a moral que o espírito desse exerce sobre o outro. Neste momento, Amaro se transforma, tornando-se mais jovem e se aproxima de Mário. Era Armando. Mário se afasta, mas Clarence, ele pede calma para ouvir a história de Amaro Armando. Armando, pois és tu? O Amaro que hoje odeio é o mesmo Armando de ontem, onde me encontro? Enlouqueci porventura, porque nesta vida o pobre coitado do Esteves já tinha tido uma relação com Zumira. A mesma mulher que o abandonou na outra vida, o abandonou de novo pelo Armando que destruiu. Oh, gente, é um negócio, haja terapia, né, Rosália? Haja terapia. Ele tinha horror do Armando,
Porque o Armando é o mesmo sujeito. Ele tinha horror daquele Amaro, porque o Amaro é o mesmo Armando que em 1860 acabara com o seu matrimônio. Desfizeram o seu matrimônio, que se casou com Zumira e que o Júlio, o suicida, era filho dele. Então, ele tinha em Zumira o amor de Lina, do passado, e o Armando de novo ganhou. Também a gente quer que a coisa acabe, mas fica difícil, tem hora, né, gente? Vamos pelejar aqui. Haja paz, água fluidificada, e haja Clarence do nosso lado, para ajudar a coisa a acontecer. Júlio e Lina, eles tornaram-se amantes. Esteves descobre e contra a mim. Isso é Armando narrando o acontecido. Eu desaconselhei a violência, qualquer violência. Esteves seguiu para Assunção e a última notícia que tive dele fora de sua morte misteriosa, assassinado por Leonardo. Mário não quer que Armando se aproxime, porém, Clarence diz que é a vez de que Armando conte a sua história. Precisava falar para que o outro ouvisse. Não havia defesa, mas ele tinha que falar. Ele tinha que pedir alguma coisa, pedir perdão, fazer alguma coisa que pudesse resolver isso. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Ninguém é justo ouvindo um lado só. A justiça é algo que precisa ser escutada por ambos os lados. Quando você ouve só um lado, diz, não quero saber da opinião do outro, você é minha amiga, basta a sua. Isso não é justo, isso não é correto. A justiça precisa ouvir ambos os lados. E ali, os personagens envolvidos, Esteves, o circuito está grave, né? O emaranhado ali está repetindo. Nós abordaríamos Assunção e Esteves nos pediu que, se caso acontecesse algo a ele, que comunicassem Lina. Falou-nos sobre o amor. Isso quando eles estão voltando para Assunção, onde Lina estava, Esteves, Leonardo e Mário, Esteves, Júlio e Mário, estão retornando para Assunção. Esteves fala, se me acontecer algo, fale para essa mulher, para a Lina, minha esposa, porque eu a amo. E aí ele começa a se abrir para aqueles homens. E a pior traição que tem é quando você é traído por um afeto, por alguém próximo, por alguém que sabe do que você é, por alguém que conhece a sua intimidade e não a respeita, e não a resguarda, né? Falou-nos sobre o seu amor que ele conhecera dias antes em Villeta. Nós o reconfortamos. A capital do Paraguai se encontrava desprevenida e fora presa fácil. Ela foi aprisionada junto com sua família, eles eram lá do Mato Grosso, tinham alguns negócios ali e, em meio à guerra, são aprisionados, são levados. Em breve, ele nos comunicou seu consórcio, seu casamento junto a Lina. Ninguém poderia unir-se, se casar neste período, mas eles o fizeram às ocultas, com a bênção do sacerdote e dos dirigentes da ocupação. Júlio e eu, se Amaro contando, fomos conhecer Lina, e à sua frente, ambos incompreensivelmente nos sentimos ligados sobre intraduzível atração pela sua simplicidade e beleza. Provavelmente, ligações mais antigas a essa. Por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme com esse negócio que eu bati o olho e gamei. Gente, mas foi esse reencontro de alma. Olha, num planeta de prova e expiação, reencontro de alma pode ser algema, prisão, pancada. Cuidado, esses reencontros, vamos ali, vamos ponderar. Atração pela sua simplicidade e beleza. Eu contive minha atração, mas Júlio imediatamente me disse, é namorado dela. O Júlio era atrevido, foi para a casa do cara e já foi falar lá para o outro, para o Armando, que eu estou gamado nela. Mau caratismo, você já vê a identidade ali do indivíduo. Por que você se apaixona por uma pessoa que não tem permissão para que socorra, porque é comprometida? O que é correto a fazer? Afaste-se, mete o pé, aluga uma kitnet bem longe dali e vai viver lá, vai seguir sua vida alhures. Mas ele já foi para a casa lá do Esteves mal intencionado.
E já deve ter jogado a rede com força, né? Para que o negócio acontecesse. Entendendo os direitos de Esteves, eu tentei retrair-me, porém, a paixão de Júlio era forte demais para resignar-se. Júlio cobria Lina de gentilezas e ela envolveu-se nas suas atenções. Um dia, Esteves me procurou desabalado. Desolado. Está faltando o O, está errado ali. Lina percebe a minha paixão Armando e confessa que odiava Esteves e Júlio. Tornamos-nos amantes e Júlio encontra-nos juntos. Ou seja, a Lina ela queria ver que a casa caísse, pegasse, era fogo mesmo, porque ela nem estava nem tchum, né? Não segurava o tchan de jeito nenhum, ela ia para cima para viver aquela experiência ali, já não quero mais ele, porque isso é outro aspecto. Indivíduos que têm grande facilidade de substituir um parceiro, eles estão dando notícias que não conseguem se afeiçoar a ninguém. Esse negócio de que a pessoa tem 500 mil parceiros, um dia encontrou o amor da sua vida e vai se casar, excesso de parceiros gera vício. Quando você se casar e a sua vida entrar na monotonia da rotina habitual de um casal, você vai se lembrar da festividade que era quando você tinha 200 pessoas, uma a cada final de semana. Os nossos jovens de hoje, com este excesso de fica com... Eles vão num Cabo Folia e falam assim, beijei 20 bocas. Está com sapinho, está com cárie, está com tudo pela quantidade de boca que beijou. Acha que é um barato. Então isso vai desencadeando uma pessoa dessa, quando se unir a alguém, ela dificilmente conseguirá manter a fidelidade, porque ela desenvolveu o vício pela promiscuidade. Se a gente não forjar uma fidelidade antes de uma união, tenha muito cuidado. Quem está vivendo com uma pessoa, quem está namorando uma pessoa, que tem um passado enorme, nunca acredite que você é a alma, a banda da laranja. Tenha sempre muito cuidado, porque a probabilidade que quando aquele indivíduo se desgastar, se cansar, voltar a te trair, é enorme. Então a gente precisa olhar isso. Eu namorei muito, eu tive 200 pessoas na minha vida, com muito cuidado. Essa pessoa diz que nunca teve preocupação em constituir um laço afetivo real. Não faz parte dela se divertir. Depois que a rotina da vida entrar no matrimônio, ela vai sentir falta do tempo da liberdade, de que era livre. E é isso daí. Lina percebe a minha paixão, Armando, e confessa que odiava Esteves e Júlio. Nós tornamos-nos amantes e Júlio encontra-nos juntos. Quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Esse é Armando se defendendo. Júlio, então, toma uma dose grande de corrosivo, mas é socorrido a tempo, mas não aguenta os padecimentos físicos ligados à garganta e ao estômago, e suicida-se no Rio Paraguai. Eu, Armando, fugi de Lina, voltei ao Rio, e por 10 anos depois me casei. Um certo dia, voltando do teatro com minha esposa, quando os cavalos em disparada atropelou pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreou os animais e descia a socorrê-la. Enquanto minha companheira continuava o trajeto de volta para casa, procurei dar assistência à criatura. Era Lina. Lutou por 2 dias contra a morte. Depois que nada deu certo efetivamente lá para ela, ela foi buscar Armando no Rio de Janeiro. E lá é atropelada pela carruagem que estava próximo a ele. Ela me reconheceu e relacionou as desditas que passaram no Paraguai desde que se viu sozinha. Disse ter vindo ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama. Ela morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando. O Clarence então fala: onde voltaste a vê-la? Reencontrei Lina na vida espiritual, sofrendo junto a Júlio. Compreendi a extensão de meu débito e
prometi ajudá-los e auxiliá-los na cena terrestre. É preciso solver os compromissos do passado para se conquistar o futuro. Vamos lá. Mário, possesso, começa a chamar Júlio em brados horríveis. Para a surpresa de André e Hilário, irmã Blandina aparece. Irmã Blandina, que era responsável por velar por Júlio, a Meimei, que viria posteriormente ser narrada, a responsável por aquele lugar, ela vem para fazer alguns apontamentos. Irmãos, nós temos Júlio sob a nossa guarda. Ele acha-se enfermo e aflito. Vossos apelos alteram-lhe o modo de ser. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro, mas atravessa agora difíceis provas de reajuste. Eu imploro-vos a caridade. Você ter um advogado no mundo espiritual pedindo por você, deve ser show de bola, né? Meimei ali, a Blandina chega e fala, o Júlio não tem condição, gente, misericórdia para o Júlio, agora não dá. Havia tanta aflição e tanta ternura na rogativa que a vibração do ambiente modificou-se. Ela pede, esses espíritos perdem consentimento. Ela muda, ela rompeu aquele instante de fúria. E comecei a entender com mais clareza a trama do romance que abordávamos. Júlio, menino enfermo, doente, era o companheiro que voltava na condição de filho de Amaro. Vamos corrigir isso aí. É por isso, Karine, ele vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser um bebê que você vai dizer, que presente de Deus, presente de resgate, de reajuste, de reconstrução, como nós somos na vida uns dos outros. Né? E a gente olha aqueles espíritos que dentro de cá nasceram na casa da gente e não confiam na gente. Tem filho que não confia em pai e mãe. Tem irmão que não confia no irmão. Onde nos faz enxergar que a consanguinidade não é suficiente para gerar relações de respeito entre as pessoas. É uma coisa do passado, nós voltamos juntos, é por isso que você fala assim, meu Deus, como é que pode? A nossa família tinha tudo para ser perfeita. Alimento, uma casa, algum recurso, perfeito para que chegue bastante problema ali dentro e que os reajustes sejam feitos e as coisas possam acontecer. Anjo ou mulher, não lutarei contra o sortilégio, mas preciso arrojar este bandido ao despenhadeiro que merece por suas mentiras. Que Júlio permaneça no céu ou no inferno. Todavia, eu exijo que a verdade surja inteira. Recorro ao testemunho de Lina. Se nos achamos aqui, convocados pelo destino que nos algema uns aos outros, que a pérfida mulher seja ouvida. Já formou o tribunal, né? Vamos lá. Clarencio lidera o grupo, explicando que Lina não está longe, convidando-as a entrar na casa. No quarto, Zulmira continuava subjugada por Odila. Ou seja, não bastasse toda aquela desordem entre os homens que aquela mulher fez, ainda tinha uma desencarnada que via naquela reencarnada em Zulmira um elemento de profunda desordem para a sua família. É por isso, gente, que se nós não tivermos oração na nossa vida, nós não tivermos esse momento de reflexão, nós não tivermos uma instituição religiosa que possa nos elucidar isso, lá tem hora que tem pessoas que, em determinados dias, elas abrem as portas de casa, saem e não olham para trás. Elas não querem saber o que está ficando ali, é porque elas não suportam mais a falta de equilíbrio naquele lá, e elas não entendem por que é assim. Porque nós vivemos as desordens domésticas. Eu acredito que nós todos vivamos alguma desordem doméstica, maiores ou menores, mas nós conseguimos olhar com uma lente que nos faz identificar a origem daquilo. Os que não têm essa lente, larga e some, vai morar na rua, prefere morar na rua
do que viver numa desordem daquela. Tem pessoas que vivem na rua, você chega para eles, por que você não volta para casa? Eles preferem ficar aqui. Para lá eu não volto. Olha só, prefere a rua com todos os riscos do que viver naquele núcleo familiar. Desordem. As desordens eles vivendo. Clarencio abraça Mário dizendo: deixe que a compreensão beneficie sua alma ulcerada. Não nos cabe prejudicar o caminho de quem procura a regeneração que necessita. Quando amamos realmente, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que nos interessa. Zulmira é Lina de volta. O consórcio de Zulmira e Amaro foi uma associação de interesse espiritual para o trabalho regenerativo. Armando é compelido a ajudar Lina em serviço renovador, auxiliando Júlio como mãe e filho. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se grupo a grupo. Leonardo e Lola aguardam a necessária cooperação de Mário Esteves para ajudarem a reunirem-se no carinho familiar como filho e mãe, para se redimirem para a bênção do amor puro. Ainda deveria se forjar outra família para que as famílias pudessem estar promovendo essa reconstrução. Mário, enraivecido, nega-se a modificar-se e volta ao corpo. Eu não quero mais participar disso. Ele vai acordar. André e Hilário o acompanham, lhe aplicando passes sedativos. Mário acorda agoniado, com arritmia, sem conseguir mover-se. Eu tive um sonho ruim, eu tive um sonho estranho. Aqueles que nós todos já tivemos um dia, que a gente acha que foi um pesadelo esquisito, fruto da nossa memória. Às vezes nós estamos tendo assim um momento de reencontro com os nossos equívocos do passado, e aquilo nos gerou angústia. Instintivamente, ora, pedindo proteção divina. Basta essa atitude para ligar-se com mais facilidade aos fluidos restauradores. Amedrontado, toma um calmante e decide procurar um psiquiatra, porque a coisa já não dava mais, porque já está ficando as perturbações durante o sono, os encontros espirituais, a animosidade, o ódio que ele sentia ao dormir e despertar no mundo invisível, estava fazendo com que ele levantasse pior que quando ele ia dormir, né? Na casa de Amaro, Odila suplicava a Amaro que expulsasse Zulmira. Amaro, expulsa, corre com esta mulher daqui da nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou o nosso filho, prejudica a Evelina e transtorna-te. Antes que Amaro voltasse ao corpo, ele ainda vai encontrar Odila no plano espiritual. E Odila se ajoelha e fala: pelo amor de Deus, essa mulher acabou com a nossa família, matou o nosso filho, mudou você, inferniza a nossa filha, finaliza isso. Às vezes a gente não sabe porque os nossos amores, de uma noite para o dia, nós passamos a olhá-los diferentes. A troco de nada. O sentimento começa a mirrar. São influências. Amor não acaba. Amor não se esvai. Algum tipo de influência espiritual negativa, por uma abertura que nós demos, começa a mudar a maneira que nós olhamos o outro. Nós temos que nos perguntar, por que de ontem para hoje, da semana passada para essa, eu comecei a ter determinada antipatia ou dúvida em relação à minha companheira, ao meu companheiro. Odila está nos dando a lição. Pediu a você: larga disso, sai fora disso, você é só meu, você é só da minha vida, não quero você ali. Vamos lá. André esperava que Clarencio reconduzisse Odila às impressões do passado, mas o Clarencio esclarece que a história cresceria em demasiado no tempo, então leva Amaro de volta ao corpo, que acorda somente com a lembrança de Odila, chamando para ele: olha, se para o Clarencio a coisa ia piorar, imagina a confusão que fica. Então, para que já está bom, vamos botar ela de volta, e o Amaro vai levantar só
com a lembrança de que Odila o chamou. André, aí, voltando ao lar da bênção, André considera a pergunta. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Por que surgiu em ambos efeitos tão diferentes? Por que Esteves, que for assassinado com veneno? E por que Júlio, que se suicidara, ou que tentara se suicidar utilizando o veneno, por que neles a experiência era diferente? Examine as causas. O suicídio acarreta o complexo de culpa. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques do retorno ao veículo em que se manifesta a materialidade da sensação no ato praticado. E ali ele vai falar sobre os chakras, as lesões perispirituais que o Júlio sofreu ao cometer aquele ato. Blandina solicita nossa ajuda com Júlio. Estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Blandina já estava organizando a volta de Júlio, que voltaria provavelmente por um deles. Daqueles casais, vai recebê-lo. É ali que ele vai voltar. O nosso corpo de matéria rarefeita está regido por 7 centros de força que, vibrando em sintonia uns com os outros, sob o poder da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podem definir como um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete, o padrão vibratório. A nossa mente rege os nossos centros de força e, consequentemente, é a nossa mente que vai desequilibrar os centros de força, vai desordenar os centros de força. Nós temos 7 centros de forças, o coronário ou da coroa, o primeiro que está no alto da nossa cabeça, temos um na testa, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, temos o plexo solar, temos o esplênico, se não me falha a memória, e temos o básico, que é na nossa área de sexual. Então você observa que os centros de força, só fazendo uma vírgula a isso aqui, os centros de força eles vão do mais sutil ao mais material. Você vai de sutileza à densidade. Na verdade, quando você me pergunta qual é o chakra mais importante, eu vou dizer a você que para que um ser humano viva em harmonia, ele tem que ter todos os seus 7 chakras em harmonia. Não adianta você viver no plano completo da sua espiritualização quando você vive na Terra. E por mais espiritualizado que você seja, a demanda física existe. Então, o centro, o básico, o genésico, que é o grande chakra responsável por vida, ele não só é responsável por gerar vida orgânica, por gerar filhos, como ele é responsável por gerar qualquer tipo de obra humana que a gente venha a realizar. Quando você escreve um livro, você usa energia básica. Quando você faz uma pintura, você usa energia sexual. Quando você compõe uma música, quando você faz uma poesia, todo tipo de criação do homem passa pelo processo sexual. Os homens que têm quase sempre maior desordem sexual são os homens que menos criam, que menos produzem, são os homens que menos elaboram. Pense, toda pessoa improdutiva, toda pessoa que não gere nada, vai descarregar sua energia sexual aonde? Exclusivamente no sexo. Grandes artistas que lançam todo o seu vigor naquilo ali, às vezes não têm vida sexual, ou se o tem, tem no mínimo. Por quê? Porque consomem toda aquela energia para aquele lugar. Uma vez perguntaram a Chico Xavier,
se ele nunca sentiu falta de filhos? E ele disse, como não? Eu tive quase 500 filhos. Cada livro que eu psicografei, usei a minha energia sexual para dar forma àquilo. É a construção. Então, o sexo, ele vai além deste elemento genésico de construção fisiológica. Toda a obra nossa, é por isso que sempre que o nosso centro sexual se desequilibra, nós paramos de produzir. Você fica atordoado, a produção para, porque a mente não consegue direcionar aquela energia. E aí vai o centro afetivo, o centro de fala, o centro do seu pensamento, o seu centro responsável por assimilação dos alimentos, que é onde você vai metabolizar do abdômen para baixo, são centros de força que visam a manutenção da organicidade. É o que alimenta, é o que produz e o que gera vida. Do abdômen para cima é a afetividade, é a palavra, é a razão. Veja, daqui para cima é a sua relação com o mundo. Daqui para baixo é a sua relação com você mesmo. É a sua relação com a sua própria fisiologia. Então você vê que os chakras estão cumprindo funções muito específicas. Ele fala que nós temos 7 chakras, são os 7 principais chakras, mas na verdade nós temos milhares de microchakras no nosso organismo. Só fazendo uma vírgula, quando você vai fazer a ministração de um passe, você ministra no chakra coronário e ele automaticamente distribui pelos demais chakras. Por isso que vem sendo uma prática mais exercitar na nossa casa o passe por imposição de mãos, porque ele entra por ali e o chakra faz essa distribuição. Cada um de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitivamente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões de consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a tal realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente das nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Você pensou uma besteira, você desarmoniza todo o seu sistema energético. Todos os seus chakras vão para o beleléu, né? Aquilo ali. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização, e quanto mais nos elevamos ao preço de esforços próprios no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza do nosso envoltório. Sua mente está vibrando mal, seu corpo é denso. Sua mente está vibrando bem, seu corpo se fluidifica, se torna mais sutil. O nosso veículo sutil, como o corpo, é criação mental, tecido com recursos tomados transitoriamente aos celeiros do universo, vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com o que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força que rege em nosso corpo os influxos mentais. Seu corpo adoece porque sua mente adoece. Sua mente adoece, sua energia desequilibra. Isso passa pelo seu plexo, pelo seu sistema nervoso, e tudo começa a desbaratinar ali. Temos por expressão máxima do veículo que nos serve o centro coronário, pelo seu alto potencial de radiação, onde se assenta a ligação com a mente. O centro que primeiro recebe os estímulos do espírito. Dele emana a sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e provedor dos recursos eletromagnéticos. Grande
assimilador das energias solares, raio da espiritualidade superior, capaz de favorecer a sublimação da alma, considerado como o lótus de 1000 pétalas pelo hindu. É na cabeça. Aí, quando você pega uma pintura lá da Idade Média, que vai retratar um santo, ele tem um halo. Quando você apoia qualquer manifestação, o halo está na cabeça. A coroa está na cabeça. Há religiões que não permitem que você bote a mão numa cabeça, porque a cabeça é um lugar que não se coloca a mão, porque a sua ligação maior com Deus passa por este chakra que busca se divinizar. É no centro cerebral que possuímos o comando endócrino referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside os fenômenos vocais, atividades do timo, da tireoide, das paratireoides. Logo após o centro cardíaco, que sustenta os serviços lá da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado o baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todo o veículo que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração do alimento e fluidos em nossa organização, e por fim temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador de formas e de estímulos. A criação, aquilo que a gente falou, as formas vão nascer do sexo, mas os estímulos também vão nascer do sexo. Eles vão surgir daquela energia genésica que está ali estabelecida. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, ela dá toda esta aula sobre chakras para falar de Júlio. No caso de Júlio, observamo-lo com autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. Ele voltará com comprometimento na área da garganta, com algum tipo de comprometimento severo, porque energeticamente a sua prática infeliz gerou uma marca no seu campo perispiritual, lesando esta parte do seu chakra ligado à laringe. E como sanará ele semelhante deficiência? Perguntou André. Nosso Júlio, de atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela e padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo-lhe a normalidade em seu próprio favor. Assim, o Júlio vai retornar para ajustar aquela marca específica que está ali. Não basta a bobagem do erro que a gente faz, ainda fica a lesão. Ou seja, ele vai ter que resolver a vida dele com Zumira, ele vai ter que resolver a vida dele com Amaro, ele vai ter que resolver a vida dele com Esteves, ainda vai ter que resolver a garganta dele. Olha como é que a coisa só vai piorando quando a gente faz uma bobagem, né? A cascata se desembrulha ali. Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que, de algum modo, lhe tratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal. Será que eu sou Júlio reencarnado? Já estou começando a pensar nisso aqui. Vou consultar André Luiz depois. E que, sem dúvida, se caracterizará pela fraca resistência aos... aos assaltos microbianos. Em virtude de o nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis nas quais aprenderá a valorizá-la. Aquele menino que já nasce com garganta inflamada. Aí ele opera, arranca uma amígdala, arranca a outra, toma antibiótico, vai usar sorine pro resto da vida.
Tudo é um negócio de respiração. A garganta não melhora. O tempo vira, a garganta fica ruim. Aí a mãe fica assim, meu Deus, essa criança tão saudável, tão forte. Eu levo no médico, toma todas as vacinas. Essa garganta é bichada. A criança não pode, que o vento sudoeste entra, ela adoece. Muda o nordeste, ela adoece. Vai chegar a época de fazer aniversário, adoece. Vai ganhar um presente, adoece. Que fragilidade é essa? Reencarnatória. São os reajustes nossos do passado que se manifestam ali. Até o próximo estudo, né? Então, a gente viu aqui o emaranhado afetivo que eles estão. Blandina advogando por Júlio, que era, sem sombra de dúvidas, que se encontrava em situação pior da enfermidade por conta do suicídio realizado, porém esteve sentindo-se agredido, e eu acredito, gente, não é fácil. O sujeito vem a encarnações, numa experiência, numa segunda encarnação posterior, sofrendo os reveses de ser abandonado, de ser preterido, de ser rechaçado por aquela mulher e pelos amigos que estavam ali próximos. Isso, só nós temos mais uns minutinhos, eu gostaria de reafirmar com os meus companheiros, quando a gente fala isso aqui, né, e é um exercício falar 4 capítulos desse livro em 1 hora. Mas quando a gente fala aqui, é preciso que essas experiências, elas sinalizem, não efetivamente no mesmo volume, as experiências que nós passamos. Está me entendendo? E não é só para dizer, eu passo isso com fulano, porque eu devo ter matado ele na outra vida. Não, não é só esse o objetivo. O objetivo é reconstruir. Eu preciso me aproximar, chegar perto, chegar junto daquele irmão que eu não confio, chegar junto o cunhado, da cunhada, chegar junto do companheiro, chegar junto do meu ex-companheiro. Não existe ex. No plano da encarnação, não há ex. O ex de hoje é o futuro de amanhã. Ele vai... gente, é triste isso. Quem tem uns ex difíceis, tenta reconciliar. Porque Jesus já falou no seu evangelho, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. E qual o maior adversário nós temos na vida que um ex? Uma ex. Né? Então, é importante, a gente tem que... Enquanto espírita, é óbvio que se as nossas relações fracassaram, nós fizemos todos os nossos esforços, não logramos o êxito esperado, e aquela relação acabou, e acabou de forma ruim, acabou com muita animosidade, acabou com profunda indiferença, até mesmo com determinado ódio, nós não podemos manter isso. Nós estamos vendo neste livro o que um fim de uma relação de forma feia, ligada a uma traição, ligado a uma traição por alguém próximo, ligado ao abandono, ligado à sensação de frustração, gerou nesses espíritos. Quem é que nos garante que não está gerando na gente? Quando a gente vê aquela pessoa chegando perto de nós, o coração bate aqui. Eu já quero logo comprar minha arma e descarregar em cima dela, porque eu não suporto ouvir aquela voz. Isso é um reajuste que tem que ser feito. Porque na dinâmica da vida, nós vamos nos reencontrar. Isso vai acontecer. Então, esta obra, ela está nos chamando a uma reflexão na nossa afetividade, nos nossos fracassos afetivos, nos nossos embrólios afetivos, na nossa irresponsabilidade afetiva. Ele está nos chamando a nós passarmos um pouquinho, isso é limpo, tá certo? Então, quando você vê, que história, quem nos garante que não é a nossa? Quem nos garante que, resguardando a intensidade, os requintes, nós não temos algo semelhante? Então, se você tem uma animosidade, se você tem uma relação mal resolvida no seu fim, e que você acha que é possível, não virar amigo, mas resolver o ódio, resolva o ódio.
Resolva o horror, resolva pelo menos em você esse horror. Resolva pelo menos em você. Isso passou. Passou mesmo. Eu não guardo isso, porque senão lá na frente, essas energias vão nos atrair. Nós vamos nos ver com isso daí. Alguma coisa para falar, meu companheiro? Eu acho que você já falou tudo, Marcelo. Então falei. Nós vamos aqui agora dar o nosso intervalo. Que Deus nos abençoe. Daqui a 8h20, mais ou menos, né? 8h20, 8h25 no máximo, nós estamos retornando com as meninas que vão estar fazendo o encerramento desse dia de hoje. Tá bom? Que Deus nos abençoe.